Ralph, volta. Agora vamos falar sério, chega de brincadeira. A paz e o amor de Cristo Jesus a todos vocês, meus irmãos, povo de Deus, povo eleito pelo Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, tanto hoje como amanhã, porque vai haver uma necessidade de dar uma resposta para aquilo que nós vamos conversar sobre hoje, que são as mentiras, que é a ganância, que é a exploração do homem pelo homem, e também sobre a malícia. Tanto o Senhor, ele está sempre pontuando isso sobre a malícia, que a malícia leva algumas pessoas incrédulas a acreditar em muitas coisas que se dizem. Você veja que a partir do... Eu tenho como referência aí o governo de Fernando Henrique. Foi quando nós brasileiros começamos a falar muito sobre o neoliberalismo e a globalização. E vários blocos se formaram de países se unindo um contra os outros. E, ao invés de muitos irmãos se unirem entre todos universalmente, como a nossa igreja um dia será uma igreja só, toda a igreja cristã, porque os homens de Deus estão se preparando para isso. E esse novo sistema que vem do Fernando Henrique, né, ele vem cada vez aumentando mais. Vocês veem que nosso país sempre esteve polarizado e dividido entre esquerda e direita, mas todos os governos, tanto de direita como de esquerda, eles aderiram a eles não ousaram em ser diferentes, para criar um sistema nosso mesmo, né? Nós dizemos que nós dizemos que nosso país é um país cristão. Acredito que sim, porque vem crescendo muito o número de cristãos. O IBGE fala isso, mas vem crescendo também o número de ateus. Então eu conheço pessoas boas, mas elas foram muito influenciadas pelo mundo acadêmico e acabaram se tornando pessoas afastadas de Deus. Então elas tomam as atitudes, elas fazem as coisas delas, praticam a solidariedade. Eu já falei a diferença no vídeo passado: solidariedade, compaixão, e mesmo assim a gente vê que isso é consequência do pecado. Vocês veem que na era moderna, já bastante tempo antes dessa contemporânea, né, alguns pensadores que se dedicaram ao estudo da sociologia cristã, da relação da igreja com a sociedade, eles começaram a falar sobre criar até um termo, secularização, que é afastar as decisões humanas. Eles não conseguem, eles não admitem que nós cristãos possamos sempre estar colocando Deus à frente de tudo que nós vamos fazer, não só na organização de um país, mas na organização mundial e na organização econômica. Porque se Deus estiver à frente, aí eles não vão poder usar o engano, o engodo, a mentira, não vão poder tapear ninguém, né? E aí há essa divisão, principalmente no meio acadêmico. Por isso que é importante, eu vejo a importância das escolas dominicais, das nossas crianças estarem estudando em escolas que professam a sua fé em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é que pode nos dar força para a gente enfrentar esse mundo tão grande, esse mundo tão obstinado pela ganância. E aí é que eu digo que junto com tudo isso, né, vem o grande pecado, que está se espalhando por todo o mundo, está contaminando a todas as pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai até continuar falando sobre isso, né? Então qual é o papel da igreja para enfrentar toda essa maldade? Eu gostaria que vocês lessem também
no livro de Apocalipse, logo no finalzinho, onde Jesus diz que fora ficarão os cães, os abomináveis, os que praticam e gostam e que amam a mentira, porque tem gente que tem uma coisa pela mentira e não consegue se desvencilhar dela. Eu vou ler na próxima vez, porque eu deixei lá na casa, lá na obra, a Bíblia, mas a gente vai comentar sobre isso. E eu gostaria muito que vocês pudessem entender sobre a questão do pecado, porque a questão do pecado ela é muito séria para nós que queremos a salvação. Muitas pessoas estão preocupadas só com o imediatismo, só com o prazer. Querem ter prazer em tudo. Só vai fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar numa coisa que dá prazer. Eu tenho que estudar uma coisa que dá prazer. Eu tenho que descansar para uma coisa que dá prazer. A gente tem que ter alguns momentos nós teremos prazer, mas outros momentos nós precisamos fazer aquelas coisas que nós sabemos que agrada a Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.